Conforme a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, não existe atualmente uma patologia específica que gera o direito a uma aposentadoria por invalidez. O que se mede não é efetivamente a patologia, não é um CID específico que gera uma aposentadoria por invalidez, mas sim o que se deve avaliar é o nível de capacidade laboral. A incapacidade deve ser total e permanente para o trabalho para que o INSS possa conceder uma aposentadoria por invalidez. Porém, o que é certo que o cotidiano da vida no Poder Judiciário contra a Previdência Social, contra o INSS nos prova, é que existe sim patologias que geram uma facilidade, que geram um caminho um pouco mais fácil para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada aposentadoria por incapacidade permanente. E uma delas a gente sabe, inclusive de maneira muito reiterada, muitas pessoas falam, explicam sobre essa questão, que é o paciente renal crônico, né? São as patologias relacionadas à insuficiência renal. Isso porque, e aqui é uma característica importante, nem sempre o paciente renal ele está em estado grave ou ele tem uma perda total e permanente para o trabalho. Ocorre que esse paciente, muitas vezes, ele tem que estar submetido a uma hemodiálise, que é um tratamento a fim de filtrar o sangue, e ele é feito em ambiente de clínica, em ambiente hospitalar. Então isso impede, muitas vezes, dele continuar trabalhando normalmente, principalmente os trabalhadores que exercem as suas atividades de forma presencial. Então, apesar de não existir um CID específico que garanta a aposentadoria por invalidez, existem algumas patologias que têm ali uma certa facilidade, que são mais características de uma aposentadoria por invalidez. Quer um exemplo sobre isso? Existem patologias simples sobre o âmbito clínico, sobre o âmbito da medicina, como por exemplo uma tendinite, uma bursite nos braços. Porém, em se tratando de por exemplo, uma segurada que seja costureira, que depende exclusivamente da sua força motora, a força do seu trabalho manual, essa patologia, uma tendinite, pode gerar, efetivamente, existem milhares de situações, ela pode aposentar por invalidez caso a circunstância como um todo indica que a profissão dela, que para aquilo que ela sabe fazer, ela está totalmente incapaz para o trabalho e uma reabilitação, no caso, não é viável. Como, por exemplo, uma senhora de 60 anos, por exemplo, já não há mais lógica em tentar uma reabilitação, ou seja, em dar uma nova profissão. E existem doenças gravíssimas, ou pelo menos eram gravíssimas, como HIV, que muitas vezes gerava uma aposentadoria um pouco mais rápida. Hoje, o que a gente sabe, o que a gente vê, é que o HIV não é mais uma doença que gera uma incapacidade automática. Muitas das vezes a pessoa consegue levar uma vida absolutamente normal e não gera uma aposentadoria por invalidez. Então vejam, existem patologias mais simples que podem gerar uma aposentadoria e existem doenças mais graves que não necessariamente geram uma incapacidade total e permanente para o segurado. O fato é que nesse vídeo estamos falando sobre a insuficiência renal. A insuficiência renal, inclusive, ela está prevista como uma isenção de carência. Tamanha gravidade reconhecida pela lei, ela não é necessário nem ter os 12 meses que a lei previdenciária determina como carência para uma aposentadoria por invalidez. O artigo 26 da Lei 8.813 é expresso ao dispensar essas pessoas que têm problema em insuficiência renal da carência. Então, independente do tempo de contribuição que ele tem, não precisa ter 12 meses de contribuição, ele pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. E aí é muito importante a gente frisar nesse vídeo, não é só a questão da incapacidade, da gravidade do seu nível, mas muitas vezes tem que se avaliar as questões sociais, ou seja, a ida dele muitas vezes 3, 4 vezes para se fazer um tratamento médico, para se fazer uma hemodiálise, gera esse direito a uma aposentadoria por invalidez. Até mesmo porque para garantir uma maior segurança e um maior conforto do segurado. Se esse assunto é interessante, ou se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou qualquer benefício da Previdência Social,
A gente sempre pede para que entre em contato conosco e teremos satisfação em responder as suas dúvidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.